Ontem eu estava orando e o Senhor começou a aquecer meu coração a respeito daquilo que a gente faz. Nós temos falado tanto sobre o fato de estarmos em obras. Desde que a Farol começou, nós estamos ano após ano, nesses 4 anos, vivendo obras. Obras ao nosso torno, as cadeiras chegando, o chão sendo pintado essa semana pelos homens da casa. Eu queria uma salva de palmas para a galera que vem nesse mutirão, gente. Porque olha, esse mutirão, esse dia a dia de mão na massa, é uma das nossas características. Desde quando a gente estava na Farolzinha até quando entramos aqui e não tinha nem sistema de energia. E o pessoal com a luzinha do celular na mão, com os carros com o farol ligado de noite e todo mundo em obras. Mas será que nós entendemos as obras que Deus faz também dentro de mim e de você? Deixa eu pedir ajuda, minha amiga Bruna. Estou aqui, ó, preparada. Porque o que acontece dentro de mim e de você e que a gente não visualiza é muitas vezes isso daqui, ó. O Espírito Santo está preparado. Tem um chapéuzinho pronto contra acidentes. E dentro de mim e de você existem vários tijolos. Teve irmão dizendo que eu jogaram tijolo na cabeça do povo hoje. Não vou nem expor quem é. Não vou nem expor. Mas dentro de nós existem grandes tijolos. Existe às vezes um tijolo de medo. Existe o tijolo da preocupação. Eu sei que vocês arrumaram aqui bonitinho para o pastor não falar que vocês sujaram. Mas sou eu hoje. Às vezes existe o tijolo da promessa. E aí vem o tijolo da mentira, que vai escondendo o valor daquela promessa que foi feita. Dentro de mim e de você deveria ter uma placa pendurada no nosso pescoço o tempo inteiro enquanto a gente anda. Desculpe o transtorno, estou em obras. Desculpe aquela palavra que eu disse sem dever dizer, estou em obras. Desculpe o dia que eu esqueci que aquilo importava para você, que eu estou em obras. Desculpa o dia que eu fiz você acreditar que ia desistir, porque eu estou em obras. Desculpa. Desculpa porque eu duvidei do que Deus tinha prometido, afinal de contas, estou em obras. Nós achamos que às vezes a vida cristã é como um edifício preparado, tudo perfeito. Nós entramos na igreja esperando pessoas irretocáveis. Aí a gente vai e lida com gente normal. Normal, tão normal que é igual a gente. Com seus próprios problemas, com seus próprios desafios, com suas próprias guerras e crises, mas com seu próprio coração desejoso da presença de Deus. Pessoas que também, assim como eu e você, estão desejando honrar ao Senhor, amar as pessoas à nossa volta, acertar o caminho, encontrar um propósito. Gente como a gente. Pode ser botocado, mas a gente ainda vai no banheiro também. Pode ser pessoas que nós admiramos e que coisa mais bonita admirar alguém que apesar das suas imperfeições continua de pé. Nós estamos procurando ídolos quando Deus tem nos apresentado irmãos, porque assim como o ferro afia o ferro, assim como o outro afia. Nós fomos sendo apresentados à sociedade tão perfeita, tão sem problemas, tão sem desafios, que no fundo é isso que nós estamos procurando quando nós começamos a nos relacionar. Pessoas que estão prontas, quando estamos todos nós em obras. Nós estamos procurando pessoas que nos mostrem logo tudo, quando no fundo a nossa promessa também está no meio de um bando de tijolo que precisa ser removido. Nós estamos pensando que vamos lidar com pessoas perfeitas, quando nós ainda estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. E por conta desses padrões e reais que nós encontramos, nós aprendemos isso. Nós aprendemos a procurar jogadores de futebol e dizer que eles são o cara. Estamos procurando mulheres perfeitas para dizer elas têm tudo que eu preciso ter para minha vida ser boa. Meu amor, Gisele Bündchen comia alface todo dia, ainda assim levou gaia. Como diz a minha mãe, vamos comer Nutella. Às vezes nós estamos procurando padrões para nos deixar seguros, quando na verdade só existe um lugar de segurança e esse lugar é no Senhor.
Nós estamos procurando vidas que não mudem, empregos perfeitos, onde eu seja sempre reconhecido. Estamos procurando lugares onde digam para mim e para você o tempo inteiro: parabéns, mandou bem. Quando a grande verdade é que a vida é uma constante mistura de instabilidades, de glórias e desgostos, de vitórias e de perdas, mas em todas essas situações o Senhor está lá. E é isso que torna a vida uma aventura tão incrível. E talvez você me diga: eu não gosto de aventura. Mentira! Dentro de mim e de você há um grito pela novidade, pela aventura, pela adrenalina dos céus, por uma presença que se manifesta, pelo Senhor passeando em nosso meio. A questão é que alguns de nós ficam tão traumatizados por tijolos que foram derrubados na construção da nossa história, que toda vez que Deus põe a mão na nossa junçãozinha perfeita, nós temos medo e dizemos: não mexe aí não, Jesus. Nós começamos a gostar do controle, porque morremos de medo da última vez que perdemos o controle da nossa história. Só que Deus não pode fazer nada grande de uma construção já fundamentada nas minhas vontades. De vez em quando Ele precisa mexer nos tijolinhos da nossa história, um por vez. Tchau, vontade de controlar. Tchau, medo de perder. Tchau, medo do abandono. Adeus, orgulho que esconde uma fraqueza. E aí Ele vem e começa a remover isso. E Ele pega aquilo que é realmente útil, que foi Ele que colocou. Olá, chamado para amar como se nunca tivesse sido ferido. Olá, vontade de mudar as coisas à sua volta. E Ele começa a colocar tudo num lugar muito mais visível. Ele começa a tirar aquilo que não combina. Adeus, palavra de acusação. Bem-vindo, chamado profético. E Ele começa a mostrar para mim e para você que nós achamos que temos o controle dos nossos tijolinhos, mas um tijolinho por vez. Deus está desejando trabalhar em mim e você. Ei, desculpa o transtorno, nós estamos em obras. Desculpa, cuidado para não escorregar nesse chão da última mentira que falaram sobre mim. Desculpa, tenta desviar dessa coluna que Deus ainda vai derrubar da minha autoproteção. Porque afinal de contas, tem um bando de gente aqui tirando a armadura das últimas batalhas e pedindo uns aos outros: por favor, eu tirei o meu colete à prova de balas, não atirem. Estar em obras é estar vulnerável. Estar em obras é voltar a acreditar. Estar em obras é entender que todos nós estamos assim também. Quem não está em obras ainda é porque parou no último muro que construiu para evitar ser machucado. Mas por conta disso também não tem sido amado. Porque pessoas que constroem muro estão dizendo: não passe por aqui. Mas também estão deixando de conhecer a glória de Deus, estão deixando de ser amados, estão deixando de ser perdoados, porque os muros podem até nos proteger, mas os muros nos enclausuram. Pessoas de Deus continuam pegando seus tijolos, que antes eram de luto, que antes eram de dor, que antes eram de vergonha, e estão decidindo construir pontes. Estão decidindo tirar as armaduras, estão decidindo tirar o colete à prova de balas, e sabem que há um risco nisso. Mas há muito mais glória do que dor quando alguém confia em Deus. Nós podemos sim ser restaurados. Nós podemos sim ser de novo. Que história. Deixa o El Chan pro passado, porque pau que nasce torto e nunca se endireita é coisa de gente que não conheceu o marceneiro dos marceneiros, que quando ele põe a mão, meu amigo, o que antes não tinha jeito, agora é a construção de um novo tempo. Quando dizem para mim: essa história é terrível demais, essa construção é muito complicada, isso não tem jeito. Eu só penso no próprio Deus, colocando o seu capacete de trabalho, arregaçando as suas mangas e dizendo a respeito dessas histórias: vamos lá, é hora de começar as boas obras, é hora de você me entregar esses tijolos, é hora de você deixar eu derrubar algumas coisas na tua existência. Porque tem coisas da estação antiga que não te cabem mais. Eu só imagino aquele Senhor grande e forte dizendo: vamos, é chegar ao novo tempo, é chegar a nova estação. Vamos? Você me deixa mexer nos teus tijolos? Um por vez. Eu tenho medo de ser traído, Senhor. Eu posso mexer
Um por vez. Eu tenho vontade de desistir toda vez que alguém diz algo que eu não gosto. Eu tenho vontade de correr toda vez que alguém parece que vai aprontar comigo. Um por vez, ele derruba muros, mas um por vez também. Ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque ele começa a pegar aquilo que antes era sinal de destruição. E ele começa a dizer, eu sei como colar isso. Eu sei como pôr isso no lugar. Eu sei como mudar. Eu sei como usar aquilo que antes era perda, agora ser motivo de alegria. Você era desconfiado, eu faço de você um crente fervoroso. Você era adulto, adúltera, eu faço de você alguém cujo coração tem uma marca e um testemunho para dizer, ele pode fazer tudo novo de novo. Ele pega vaso quebrado e torna em vaso inteiro, porque ele sabe mexer com barro, ele sabe mexer com pedra, ele sabe mexer com madeira, ele sabe transformar uma alma, ele sabe curar uma mente. Noite e dia, a ele e dizendo, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, porque um tijolo por vez. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Um tijolo por vez. Ele nunca perdeu nenhum filho e filha que diz a ele, eis-me aqui. Faz de novo. Faz de novo e de novo. Faz de novo. Deus não tem problema com gente que cai e tenta de novo. Deus só tem problema com o tipo de pessoa que ele fala na Bíblia, o orgulhoso. Sabe quem é o orgulhoso? É quem acha que sabe o que precisa. É quem acha que sabe que tem todas as respostas. É o fazer puro. Mas a palavra diz que um coração contrito, isso é esmagado, quebrado, ele não o desprezará. Quando alguém chega para mim e diz, ai não, nem ligo para isso, eu já sei. Não vai dar, mas quando alguém chega para mim e diz, eu tô quebrado, tô quebrada. Eu quero te apresentar alguém nessa manhã. Talvez você conheceu Deus como um pai, talvez você conheceu Ele como Senhor, mas eu quero te apresentar hoje o mestre de obras. Eu quero te apresentar esse Jeová, que sabe bem o que faz. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra em vós, há também de completar. Deus não trabalha com o inacabado. Há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então eu quero te avisar já uma coisa, a vida cristã não é um prédio pronto, é um canteiro de obras. É um canteiro de obras. Sabe, no canteiro de obra tem poeira, tem ruído. Brrr. No canteiro de obra tem demolição, reconstrução. Mas há também propósito, tem projeto, tem engenheiro mestre. Adonai, 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 Adonai. Ah, Jesus, Tu és, Senhor. Eu quero que você hoje desafie-se a olhar a tua vida um tijolo por vez. Tem um tijolo aí que você precisa ponderar, tem o tijolo da família, tem tijolos da nossa profissão, tem tijolos do nosso coração, tem tijolos da nossa expectativa, tem tijolos das feridas que nós carregamos, mas meu amigo, tijolo pesa. Tijolo significa suportar. E às vezes a gente tenta fazer tudo isso sozinho. Heitor, vem me ajudar aqui, meu filho. Sobe aqui no altar rapidinho. É, você mesmo, lindão. Corre aqui. Confia em mim, não vou fazer passar vergonha não. Só faria isso se fosse com o Miguel. Não é? E sabe o que é interessante? Que para a gente entender isso, a gente vai ter que começar de um passo. Meu filho, você é forte, é bonito, é inteligente, é cheio de Jesus. Faz assim para mim, põe as suas mãos. Tá leve? Não, né? O duro é o que, meu amor? Desequilíbrio. O duro é desequilibrar. Eita.
Parece que eu combinei com ele. E aí, Heitor? Como que tá isso? Tá ficando pesado. E agora, meu filho? A mãe já tá lá. Ai, meu Deus, e aí? Cadê Murilo? Vem cá, Murilo. Corre, Murilo. Cadê ele? Perdi ele. É tu mesmo, criatura. Às vezes a gente acha que Deus não vai chamar de novo a gente para os lugares antigos que Ele já nos entregou. Mas Ele sempre tem uma carta na manga para o destino que Ele tem para nós. Isso mesmo, corra, meu filho! Conta que Murilo aqui representa o Espírito Santo, combinado? Heitor, tá doendo, não tá, meu filho? Bichinho, os braços estão tremendo. Murilo. Entrega para Murilo. Tá pesado, Murilo? Pouquinho, né? Aí Deus vai trocando as estações da gente. Heitor conseguiu um certo ponto, não é verdade? Sabe por quê? Porque ele tinha carga para suportar aquilo que ele estava dando conta. Para Murilo, tá dando conta, porque ele foi amadurecendo, ele foi crescendo, ele foi treinando, não é verdade? Então ele começou a dar um pouco mais de conta, mas começa a incomodar. Ainda eu fui que eu me conheço. E aí, Murilo? Dá para segurar, né? Dá para fazer agachamento com isso? Porque você começa a ficar limitado, né? Carregando tudo isso. Tá difícil. Tá difícil, Murilo? Vem um pouquinho mais para trás. Aí a gente passa a nossa vida assim, carregando essas coisas. Pode soltar, Murilo. Pode? Aí um belo dia a gente vem no altar do Senhor e começa a entregar os solos. Tá fácil agora? Agora tá bem mais fácil. Tá fácil agora? Tá muito mais fácil, né? Dá para correr agora para um novo tempo? Dá, não dá? Você precisa correr? Dá para descansar? Dá para abraçar as pessoas agora? Dê um abraço, meu filho. Dá para me abraçar agora? Dá para dropar com o tijolo? Não. Não dava, né? Dá para chegar a bater? Agora dá. Agora dá, né? Sabe por quê? Porque a gente tenta carregar sozinho tudo aquilo que Deus nunca desenhou para que eu e você fosse responsável. A gente tenta dar conta da família, a gente tenta dar conta da vida, a gente tenta dar conta da nossa vida espiritual, a gente tenta dar conta das nossas ações, a gente tenta dar conta daquilo que nos magoa. Aí o Espírito Santo vem e começa a pegar tudo isso e dizer, bora começar tudo de novo. Obrigada, minha gente, Deus abençoe vocês. Eu preciso que você me entregue. Eu preciso que você dependa. Eu preciso que você confie. Porque o mestre de obra da própria história não é você. Você não é o dono da tua história. Você não é o dono do que Deus tem para você. Ele é um engenheiro mestre. Às vezes você diz, eu dou conta, eu sou forte. Eu malho, faz tempo. Eu dou conta, eu sou forte. Eu corto as pessoas, eu ignoro elas. Aparentemente está tudo bem. E as estações vão mudando. E você acha que maturidade é cada vez suportar mais peso. Maturidade é quando você decide largar a mão. Aquilo que não é seu, mas é responsabilidade de Deus na tua vida. Porque Ele é o engenheiro mestre. Ele é aquele que sabe o plano que tem para mim e para você. Ele é aquele que começa a obra e vai completá-la até o fim. Deus sempre vai começar em mim e você com um plano. Jeremias 29:11 diz, pois eu bem sei o plano que tenho para vocês. A construção não começa sem projeto, sem planejamento. Quem faz isso é eu e tu. A gente é mestre em puxadinho. Já percebeu? Faz um puxadinho ali. Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos dar uma adequada nas emoções. Vamos fingir que nada está acontecendo. E você está carregando pesos. Pesos, 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 pesos. Sabe por quê? Porque antes de Deus colocar o primeiro tijolo, Ele já conhece a obra até o final.
Você está pensando assim, eu estou perdendo tempo. E Deus está pensando, eu estou fundamentando em você o propósito determinado. Você pensa, ai, aquilo doeu. E Deus está dizendo, eu preciso desse lugar. Onde você talvez tenha até achado que eu tinha te abandonado. Mas eu vou usar isso como símbolo da minha glória. Eu vou te restaurar. Eu vou te fazer de novo. Através disso eu vou aumentar a tua fé. Você vai ver que eu sou um Deus que cura. Porque, gente, ouvir a história do outro é bom. Mas a gente só crê quando acontece dentro da gente. Porque vamos lá, quem fez isso com fulano? É você, que bom o que fez com fulano. Você se sente às vezes até mais forte, porque você ouviu a história de fulano. Mas para ter algo seu, você precisa experimentar. E alguém dizer para você, olha, é a coisa mais linda do mundo, é o mar. E você nunca foi no mar. Aí você põe água do mar na boca, é salgado. Aí você lembra do gosto do sal. Aí a onda vai e vem, ela te balança, aí você se balança assim, fica imaginando. Mas se você não vê, você não entende a grandiosidade daquilo. Quando alguém te conta quem Deus é como alguém trazendo um balde de água salgada e te mostrando que é o mar. Deus está chamando você para mergulhar e para ir lá conhecer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Porque Deus quer ter experiência pessoal contigo. Ele sabe lidar com os tijolos que você não consegue mais carregar. Porque Ele é o Deus do projeto. Ele é o Deus do querer, do fazer e do efetuar. Deus é um Deus que quer ter uma experiência pessoal contigo. Ele não quer simplesmente que a sua fé seja desenvolvida por experiências externas. Deus quer falar com você. Deus quer ter intimidade contigo. Talvez a oração de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma mãe te sustentou até aqui. Mas hoje Deus está pedindo a você, me dá os teus muros, porque eu quero construir com tijolos novos um novo tempo. Enquanto Deus está vendo todo, eu e você, a gente só vê o hoje. Talvez você está vendo entulho. Isso aqui para você não significa nada. Mas Deus já está vendo a cozinha que vai se levantar lá atrás, aqui na Faraó. Eu declaro profeticamente que esse fundação de algo ainda maior que nós vamos ver nessa casa, nos projetos físicos, emocionais, espirituais e sociais. Talvez para você é um amontoado de tijolo, para a gente isso daqui é o começo da cozinha. Isso daqui já está desenhado. Você sabia que já tem projeto? A gente já sabe quanto a gente precisa gastar. A gente já sabe o que está faltando. E você pensa assim, eu sou um amontoado de tijolo. E Deus está dizendo, você é um lugar de alimento para muitos que virão. Você só consegue ver o hoje. Está vendo tudo que ainda vai ser feito. Quantas vezes você se desesperou com o teu hoje? Quantas vezes? Quantas vezes parecia mesmo que o dia não ia chegar? E você parou. Você não entendeu que antes de construir, Deus limpa o terreno. Não tem como fugir das etapas. Não tem como fugir de processos. Salmo 51:7 fala: purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se nesse sangue mais alvo que a neve. Hisopo era uma substância que saía de uma planta. E essa planta, quando se passava ela no corpo, ela removia impurezas, era melhor que Protex. E aquilo começava a tirar aquela sujeira, sabe, daquela terra desértica, daquele pó, aquelas manchas nos pés. O hisopo significava o nível máximo de higiene naquela época. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, se você me purificar, eu serei limpo. Você me lavar, eu ficarei alvo. A palavra está dizendo aqui, olha, todas as vezes que Deus começa a remover de mim e de você estações anteriores, Ele gera uma limpeza como nada antes. Deus não deixa vestígios das estações antigas em mim e você. Deus não deixa vestígios. Ai, toda vez o abuso bate a porta. Ei! Quando Deus entra, Ele tira os vestígios do passado. É como se você nunca tivesse sido machucado naquela área. Porque você volta a sonhar, você volta a confiar. Eu morro de medo de fracassar. Nunca mais eu vou empreender. Ei, Senhor, purifica-me com hisopo e lava-me, e não serei mais limpo.
volta ao projeto original de Deus. Você era corajoso? Corajosa? Você volta a ser. Sabe por quê? Porque quando Deus restaura algo em mim e você, quando Ele remove os tijolos antigos, Ele vai tirando as ervas daninhas, Ele vai tirando o cimento colocado errado, aquilo que você achava que estava totalmente fixado na sua identidade. Deus traz você de volta ao projeto original. Quem conhece obra sabe, gente, para subir parede, você primeiro fundamenta, você primeiro remove o que é antigo. Você começa a abrir lugar onde não tinha. Porque você está construindo algo que você sabe qual é a utilidade. Nós estamos com um projeto pronto do nosso berçário, de uma sala de apoio para as mães amamentarem. E sabe de uma coisa? Tem parede que vai cair. Tem porta que vai fechar, mas tem porta nova que vai abrir. O que era utilização antiga mudou, então aquilo ali vai virar algo novo. O café já vai ser removido para o outro lado. Sabe por quê? Porque nós estamos abrindo espaço para um novo lugar. Tem um projeto nas mãos que diz o que a gente deve fazer. Deus muitas vezes está apontando para você. Não vai mais nesse lugar. Você não pertence a isso. E você está lá, mas eu acho que eu vou. Você está retardando a construção. Deus está dizendo, para de se defender. E você diz, eu aprendi desde pequeno que eu não levo desaforo para casa. Parabéns, aprendeu errado. Tem uma coisa que é princípio. O princípio está na Bíblia, é inegociável. Tem uma coisa que é cultura. A cultura que eu tenho só vai continuar sendo a minha cultura se ela combinar com a cultura dos céus. Combina com a cultura dos céus não levar desaforo para casa? Não, a cultura dos céus só você deu outra face. Desse lado agora, ó. O que a cultura dos céus está ensinando a você é que toda vez que uma pessoa normal apanha, ela vira uma fugitiva. Mas toda vez que um homem e uma mulher de Deus apanha, e eu não estou falando isso de sentido literal não, que se me aparecer aqui algum marido que estava batendo em mulher, eu vou bater em você e vou lhe denunciar. Estou sendo clara? Ótimo. Mas toda vez que nós apanhamos na vida, uma pessoa comum foge. E um homem e uma mulher se expõe de novo ao risco de apanhar mais uma vez. Porque sabe em quem confia, sabe em quem crê. Deus não permite que você passe por nada que você não tenha estrutura para suportar. Todas as vezes que você vê uma ausência na sua vida, diga assim, Deus sabe o meu limite e Ele não vai extrapolar ele. Mas o meu lugar de segurança é no Senhor. E se Ele tiver que me levar a esses lugares para derrubar tijolos que não fazem parte da nova construção, eu dou a outra face. Eu dou a outra face, contanto que se cumpra em mim a vontade do meu Pai. Então não diga, eu não aguento. Você só não aguenta o que você está tentando aguentar sem Deus. Não tem jeito, só não tem jeito. Aquilo que você tenta dar jeito sem Deus. Eu não dou conta, você só não dá conta daquilo que você está tentando dar conta sem Deus. Eu não posso, você só não pode aquilo que você não está fazendo debaixo do poder de Deus. Porque Ele diz, a minha graça te basta. E o meu poder, não é o seu, é o dele, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga ao fraco, sua vida espiritual, ela também precisa ser limpa. Você precisa remover tijolos das feridas antigas, tijolos de estruturas que não se sustentam mais. Tem gente que só gostava de você quando você estava na lama. Por quê? Porque tem gente que só gosta de lidar com alguém que ela tem que estar superior, tem que estar acima. Tem gente que é seu melhor amigo. Você está na porcaria do teu amigo. Você começa a dar certo. Tá metido. A pessoa não gosta de você. Gosta do papel de codependência que ela exerce contigo. Tem coisas antigas que não te cabem mais. Sabe, jeitinho. Molhar a mão para conseguir acessos. Não te cabe mais. Aí você quer me dizer que você tem um chamado para pregar a palavra? Molhando a mão das pessoas para abrir acessos. Se você não confia em Deus para abrir uma porta humana, como que você vai confiar para abrir uma porta espiritual? Se você luta suas batalhas, a tua
tua carne. Se você peita todo mundo. Se para tudo você tem uma resposta na ponta da língua, ao invés de corresponder com oração, como que Deus pode te levar para um novo nível? Gente cheia da presença não negocia com a maneira do mundo. Se for necessário, pede coisas e pede pessoas, mas não perde a presença. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Desde quando? Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade, a bondade a bondade me seguirá. Bondade me seguirá, me seguirá. Enquanto eu entrego, bondade me seguirá. É isso. Aí você começa a conseguir liberar pecados que enfraquecem as suas bases. Você abre mão, porque você começa a entender que se o projeto é de Deus, não tem como você calcular. Tem gente que se resguarda tanto que esquece de depender de Deus. Tem tudo tão planejado, tudo tão organizado, que às vezes quando Deus está tentando mexer com alguma coisa, você, opa, peraí, não está dando na minha agenda, Jesus. Senhor, hoje não vai dar porque eu tenho essa reunião. Então esses 5 minutos a mais aqui adorando, não vai dar não. Afinal de contas, Jesus, dá para você obedecer meu relógio? E depois está pedindo a Deus que tenha todo o seu tempo. Está pedindo a Deus que mude a tua história. Mas se Deus quiser falar contigo, Ele vai marcar na agenda. Nada contra a organização, nada contra a gestão. Não. Muito bom. Mas quando isso toma o lugar de Deus nas nossas vidas, começa a se tornar um ídolo. É um ídolo. Tem dias que você, ao invés de sair para passear com a sua família, você vai gastar um tempo mais de adoração, porque Deus está ali trabalhando. Porque no cultinho dos médicos, Deus tomou a casa com a presença dele. Ah, mas eu tenho um horário marcado em tal lugar para o piquenique do não sei o quem. Mas hoje, o Senhor entrou na minha casa. E vou fazer morada até te encontrar. Até te encontrar. Ah, não está dando tempo? 9 horas eu pego no serviço. Eu estou acordando de 6, agora eu vou acordar de 5. E vou dizer, Senhor, eu vou abrir um espaço contanto que você venha. Ah, Senhor, mais perto do monte, mais perto da glória, é mais perto da morte. Ah, Senhor, eu quero mais. Eu te aceito, eu sou com tudo que tenho. Às vezes a gente precisa descer da nossa posição e começar a ir no lugar de filho e filha que simplesmente permite remover os sapatos, entrar no canteiro. Senhor, me molda. Eu gosto tanto desse tijolo de autoproteção. Eu gosto tanto do dom que eu tenho. Porque eu deveria seguir em outro lugar se eu quero. E Deus está dizendo a você, deixa eu te treinar, deixa eu te usar, deixa eu mexer contigo. E você está aqui, ó, abraçando seus tijolos. Ah, esse meu sonho. O meu sonho de casar, o meu sonho de trabalhar em tal lugar, o meu sonho como pai, como mãe, como ministério, o meu sonho de consumo do carro, da viagem, o meu sonho de fazer as coisas do meu jeito. Eu entrego, Senhor, como um filho na canteira de obras, que o pai diz, esse não, está trincado. Esse não vai suportar a cola do cimento. Esse não, mas esse sim. Plena dependência e comunhão. Esse
onde for mais necessário nessas coisas. E sim, perdoável e reconciliar. E sim, levantar daquela mesa. Esse sim. Esse sim, porque esse daqui é o que o Senhor me deu depois que o meu orgulho foi quebrado. Esse sim, Senhor. Esse sim, Senhor. Esse sim. Às vezes parece dor, às vezes parece bagunça, às vezes parece atraso, mas é tratamento, é limpeza, é purificação. É a presença de Deus passeando contigo. Deus não vai construir nos escombros. Ele limpa aquilo que está quebrado e Ele repõe com algo novo. Deus utiliza tijolos antigos em novos propósitos, mas Ele remove aquilo que foi tijolo do teu orgulho, da tua alma, do teu medo. Ele reativa, sabe aquele tijolinho que estava lá escondido? Qual? Aquela parte da tua personalidade que você abriu mão. Aquele jeito leve de viver a vida, porque te rolou muita pressão e você teve que corresponder. Deus acha esse tijolo no meio dos homens bagunçados. Ele tira o orgulho, Ele tira o medo. Tá aqui a alegria que ele perdeu, que ela perdeu. Isso vai pro novo tempo. E Deus começa a mexer em nós. Só que Deus faz um tijolo por vez. Isaías 28:10, porque senão você não aguenta. Tá vendo essa bagunça que eu tô fazendo aqui? Vou ter que limpar. Você vai para casa, mas eu vou limpar a bagunça. Quando Deus bagunça, Ele sabe que Ele vai limpar aquilo que sobrou da estação antiga. Ele vai tirando as ervas daninhas, a plantinha que cresceu por baixo desse muro, que estava derrubando, estragando os tijolos. Ele vai removendo, Ele vai curando, Ele vai limpando. Então Ele vai fazendo um tijolo por vez, porque Ele sabe aquilo que a tua alma comporta. Isaías 28:10 diz: linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ninguém levanta nada grande do dia para a noite. Porque o de repente de Deus leva tempo. Ai, de repente Deus fez a Farol, meu amor. Eu vou falar da minha infância de jovens contigo. Vou falar das renúncias da juventude. Eu vou falar contigo das perseguições e das dores, dos abandonos. Aí você vai entender que o de repente de Deus leva tempo. Casamentos duradouros levaram tempo, levaram perdão. Ventres cheios que levaram anos de choro. Porque o de repente de Deus leva tempo. E você quer ir, e de repente é só de... Aí você não quer Jesus. Você quer o gênio do Aladim. Você tem 3 desejos. Quais você quer? É sobre um Deus que tem planos maiores do que os teus desejos humanos são capazes de compreender. É um Deus que conhece você e o que você precisa. É um Deus que conhece a tua intimidade e Ele sabe aquilo que vai te atrapalhar no meio do caminho. É um Deus que te ama de maneira inegociável. Eu nunca vi Deus dever nada a ninguém. Nunca vi. Quanto mais eu converso com as pessoas que amam a Deus e vivem para Deus e servem a Deus, mais eu vejo elas terem coisas que os outros não têm. A chegar em lugares que os outros não chegam. Não é porque é uma barganha nem uma troca. É porque onde estiver o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. Quando você deposita seu coração em Deus, Deus pode cuidar das outras coisas para você. E eu vejo tanta gente que se poupa tanto tempo inteiro. Se poupa da presença, se poupa dos processos, se poupa dos tijolos derrubados. E acaba a sua vida chegando só aonde a própria força pode levar. Eu olho para a minha vida e vejo que eu não vivi nada, minha renúncia é pouco diante daquilo que Deus fez por mim. A minha renúncia é pouco diante dos milagres que eu já experimentei. Se eu fosse botar em dinheiro, o meu dinheiro dava conta de comprar os milagres, as maravilhas, os sinais, a presença, o dia a dia, as provisões, as portas. Então não me pergunte, você se arrepende? Eu me arrependo de não ter me dado ainda mais para Ele, cada vez mais, de não ter orado mais, me derramado mais, amado mais, servido mais, porque todos os dias eu tenho visto a bondade dEle te seguirá. Eu corro para Jesus e a bondade dEle corre atrás de mim. Isso é uma garantia bíblica. Não tem nada que se falar. Ninguém levanta casas do dia para a noite. Desse modo, Deus que nos toca instantaneamente, não tudo instantaneamente.
Porque Ele começa a construir em mim e você hábitos novos. Cura emocional. Quando eu vejo duas pessoas que escolhem um caminho de restauração e de perdão, eu acho a coisa mais linda do mundo. Sabe por quê? Porque isso vai requerer começar do zero, ainda que com tijolos da antiga estação. Quando pessoas se perdoam, isso significa criar uma maneira nova de conversar, uma maneira nova de amar, uma maneira nova de dar segurança para o outro, uma maneira nova de caminhar, mudando hábitos, mudando comportamentos, mudando com maturidade, não fazendo questão mais de coisas tão pequenas, mas valorizando o grande, construindo até para os detalhes as grandes coisas. Significa que eu e você temos um pleno potencial de Deus para mudar os tijolos da nossa construção. Tem coisas que não estavam e que Deus vai adicionar. Deus adicionou um devocional às vezes que havia se perdido. Tem gente que perde coisa grande de Deus porque perdeu a aliança na pequena. Perdeu a gratidão. Perdeu a capacidade de depender. Unção não se vende e não se compra em embalagem. Nem na farmácia, nem no supermercado, nem no shopping. Essa é uma coisa que nasce de uma entrega. Quando você recebe algo da presença de Deus, não tem como abafar. Porque Ele está trabalhando em você e através de você. E simplesmente no teu abraço carrega quem Ele é, no teu jeito de falar, na sua voz. Porque apesar de imperfeito, você é o lugar onde Ele gosta de estar. Quando eu vejo meus filhos adorando a Deus, eu sei que eles estão construindo alguns tijolos na vida deles espiritual. Eu começo a me lembrar de quantos tijolos eu construí também nesse lugar escondido. Eu lembro de muitas vezes no meu quarto ligar um computador e começar a adorar com os MP3. Eu quero ser o lugar onde você está. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua. Isso eu não vou, não vai. Mas para pensar, eu estava clamando a Ele que o templo de adoração fosse reerguido. Eu tenho um menino chamado Davi, eu tinha 15 anos de idade. Eu estava clamando sobre pessoas serem tocadas, vidas existirem. Havia um tijolo sendo lá onde hoje é a onde hoje é a minha família. Que eu não tinha. Ei! Não está. Olha para mim como alguém que o Senhor. Deus está dizendo a você, começa a me clamar, porque daqui a um tempo você verá o que eu sei fazer, você verá o que eu tenho para fazer. Tem orações suas antigas que você vive elas, tem orações que você está fazendo hoje que você vai viver amanhã. Mas não pare de gerar os tijolos da construção do plano de Deus. Eu só queria que Ele fosse o meu mais precioso tesouro. Eu só queria que Ele contasse comigo. Isso já me levou a mais desafios. Isso já me levou a lugares desafiadores. Isso já me levou a ambientes de rejeição. Mas isso também já me levou a lugares de glória. Isso me levou a promessas que eu jamais imaginei. Isso me trouxe a vocês. Então sabe de uma coisa que está valendo a pena?
queria que ele me enchesse. Eu só queria que ele contasse comigo. Que ele olhasse para mim se ele precisasse de alguém para lavar o chão e o banheiro. Que ele olhasse para mim se ele precisasse de alguém para beijar os bêbados nas ruas, abraçar e dizer: você tem valor para Jesus. E sabe de uma coisa? Todas essas estradas vieram me trazendo até o que eu vivo hoje. Mas hoje eu continuo na minha casa, levantando as minhas mãos, dizendo: Senhor, encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair a tua presença por tua misericórdia, Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não tenho muita coisa. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu tenho você. E eu não sei onde isso vai me levar. Pode me levar a tantos lugares. Mas sabe o que eu mais quero? Eu só quero ir onde você está, Senhor. Não me faça, Senhor, assim como Moisés disse, subir nesse lugar. Cirilo cantou tanto isso. Não me faça subir nesse lugar, Senhor, se tua presença não for comigo. Jesus, tu és meu melhor amigo. Até hoje, quando me põe naquele lugar para subir nesse altar, eu digo: Senhor, não me faça subir sem você. Porque de tudo eu dou conta, mas sem você não dá. Senhor, tem uma batalha pela frente. Estou pronto, vem, pode vir. Ah, você não vai não, Jesus? Beleza, vou não também. Cronômetro para eu cumprir aqui. Ah, é, Jesus? Pode vir me tirar, vem, que vem. Ai, mas não pode fazer isso. Moisés tirou os sapatos e disse: o lugar que eu piso é santo. Eu não negocio a presença. Você vai ter que passar por aquilo lá. Se você não passar por isso, você não vai ver Jesus, quer nem saber o que é. Me dá uma o negócio é bem com Jesus. Porque o céu só vai ter graça se Jesus estiver lá. Se a presença de Deus estiver lá. Se não estiver, eu também não quero. Eu quero ir onde Ele vai. Eu quero estar onde Ele está. Um tijolo por vez. Eu estou construindo a minha vida um altar para Ele. Eu sei lidar com perda, eu sei lidar com imprevisto. Viver sem Ele não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, 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 não dá. Esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, está assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diante dele a terra dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. E a grande coisa do resultado é que quando Deus está terminando a obra dele em nós, essa obra é linda, ela é gloriosa, ela é especial, mas sem Ele não dá. Talvez você diga: eu estou no meio do canteiro de obras, está faltando um andaime, os tijolos estão quebrando,
cachorro passou aqui, fez xixi, marcou o território. E você está achando que acabou. Se é Deus que está mexendo nessa obra, nesse canteiro do teu coração, fique tranquila que no final vai ter flor. Fique tranquilo que você pode estar plantando chorando, mas no final você vai voltar colhendo e sorrindo. Pode ser que agora você vê tudo quebrado, partido, mas sabe, Ele está vindo com o carrinho de mão dos céus, carregando um novo tempo, uma nova construção. Você está aí decepcionado, decepcionada, quebrada, e Deus está dizendo: eu quero que eu. Que pensamento eu tenho. Você está dizendo não vai dar, e você está dizendo: ei, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Você está dizendo: Senhor, eu vou parar. Não, eu não vou parar. Mesmo em meio às lutas, eu não te sinto aqui. Mas você está vivendo. A vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho, mas ela não é só isso. Senhor está sempre a mim. Te sinto aqui. E esses problemas? Esses problemas tentam me abater. Lembro que eu tenho o quê? Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Tenho chamado. Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Desde quando? Olha o plano dele aí. Eu sei que Deus não abre mão de mim. 1 de João 3:2 diz: seremos então como Ele é. Ageu 2:9: e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando Deus conclui algo na tua vida, quando Ele termina alguma etapa que está aí sendo reconstruída, que está inacabada, que está no momento aguardo, espera. Seu caráter é restaurado, sua mente é renovada, sua fé é firme, seu testemunho é vivo, tua casa começa a ser transformada. Porque às vezes a gente pede que Deus transforma a minha casa. Deus não transforma a casa. Deus muda o meu casamento. Deus muda o meu casamento. Deus não vai mudar o casamento. Deus vai restaurar pessoas que vão restaurar uma família. Deus vai restaurar um homem e uma mulher que vai restaurar um casamento. Deus vai restaurar filhos que vai restaurar o lugar do chamado. Deus trabalha com gente. Deus trabalha com coração de pedra. Deus trabalha com cabeça de madeira, cabeça dura. Deus trabalha com corações de pedra. Ele trabalha com o quê? A palavra diz que a perna, como se fosse uma perna quebrada. A pessoa que não se pode confiar. É como uma perna sem estrutura. Você vai trabalhando com isso. Não tem matéria humana que Deus não saiba trabalhar. Ele formou você. Ele sabe que te formou. E pessoas trabalhadas por Deus começam a ter toda a sua volta restaurada. Então, quando você olhar para alguém, não olhe pelo papel que aquela pessoa exerce para você. Olhe pela vida. Não é sobre ser tua pai, tua mãe, teu filho, tua filha. É sobre ser filho e filha de Deus. É sobre ser um canteiro de obras onde os céus podem se manifestar. Porque quando Deus trabalha em alguém, essa história começa a se transformar num testemunho de graça. Um templo moldado por Ele. E quando a gente passar, as pessoas percebam e sintam Jesus. Que esqueçam meus nomes, que esqueçam meus diplomas. No mundo hoje, todo mundo precisa ter tanto nome, né? É um mundo onde todo mundo tem um endereço online. É um mundo hoje onde a relevância tomou o lugar da filiação. A relevância em nome dos projetos pessoais. As pessoas estão destruindo umas às outras, destruindo relacionamento. Igrejas estão virando competidoras e não cooperadoras. Empresas estão lutando para agirem de maneira que se aproveitem dos funcionários em nome dos nomes. Mas que finalmente nós vivamos o Evangelho, que ele cresça, diminua, que ele apareça. Por ele e para ele são todas as coisas, é o que diz a palavra. É ele.
gastou na minha vida, gastou na minha história, minha identidade. Que o nome dele seja levado a um outro lugar. O Ale me falou algo tão lindo hoje, quando a gente estava ali, ele foi abrir para mim uma sala. E ele falou, nossa, o seu avô, seu bisavô, da sala Severino Costa Gomes, já ter sido um homem muito de Deus. Por quê? Porque toda vez que tudo a gente vai fazer para aquela sala dá certo. A gente vai botar a cadeira, sentir a presença de Deus. Entra gente lá que quer fazer bem feito, que quer fazer com excelência. E eu olhei para ele e disse, eu vou gravar isso para mandar para minha avó. Era filha dele. Por quê? Porque ele sempre foi conhecido por duas coisas. Em primeiro lugar, sua paixão inegociável por Deus. Em segundo lugar, tudo que é para Deus é melhor do que até o que eu faço para mim mesmo. Ele foi. Porque pessoas morrem, mas o legado se mantém de pé. Aquilo que ele carregava ainda está sendo liberado nessa sala. Excelência, investimento na obra de Deus, gastar a sua vida para que o Evangelho fosse pregado no Nordeste. Está aí. E quando a Lê me falou isso hoje, é só uma confirmação. É verdade, Severino da Costa Gomes hoje está guardado no seio do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que ele decidiu, aquilo que ele carregou, está sendo manifesto nessa sala. Porque tudo que você faz para a glória de Deus continua pregando, ainda quando você se vai. Aleluia! E por fim, permaneça no canteiro de obras do Senhor. João 15,4 diz, se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, vocês florescerão e frutificarão, permanecendo em mim. A obra só vai parar quando eu e você abandonar o canteiro. Não desista não. Não desista no meio da construção. Não sai da presença não, fica na obra. Fica lá dizendo, Senhor, faz de novo. De obras quando a poeira subir. Não sai das mãos do arquiteto quando as marteladas estiverem doendo. Quando uma obra parecer parada, saiba de uma coisa, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não faz reforma superficial. Ele faz transformações profundas. Deus não te transforma pela aparência, Ele te transforma na tua essência. Deixa Ele arrancar aquilo que não cabe. Ele faz um tijolo de cada vez. A obra vai ser completa. Você consegue confiar? O Pai, o arquiteto, o mestre de obras. Jesus, o fundamento onde tudo isso é construído. O Espírito Santo é o mano a massa que vai trabalhar no seu coração. Minha pergunta para você hoje é: qual é o tijolo que Deus está tirando? E qual tijolo Ele está colocando na tua vida nessa manhã? Qual é a etapa que você precisa se submeter e deixar Ele tocar? Qual área você precisa entregar para que Deus continue construindo? Enquanto o louvor ministra, desafio você hoje a convidar o mestre de obras e dizer: Senhor, eu preciso realmente abrir mão desse tijolo aqui. Senhor, por favor, pode colocar isso. Pai, pode martelar aqui. Senhor, me desculpa por me ofender com as poeiras de novo. Hoje é você a Ele dizendo: Senhor, eu não vou negociar a reconstrução. O Senhor começou um dia por vez, um tijolo por dia. Estou aqui, Senhor. Derruba os meus muros e constrói em mim novas pontes. Você pode ficar de pé agora. É teu momento com Ele. Talvez é o momento de você pedir perdão a alguém, dar uma mensagem. Talvez alguém do teu lado dizer: olha, desculpa, eu tenho sido um parceiro de obras dificultosa. Foi mal. Eu tenho dificuldade de trabalhar de Deus na nossa casa, na nossa família. Quando eu tenho medo, ou quando eu me ressinto, ou quando eu sou orgulhoso, orgulhosa. Talvez você precise profetizar a respeito do teu futuro. Eu estou pronto, Senhor.
Faz de novo em mim, como esse vaso em tuas mãos. Abre mão de alguns tijolos hoje. Pega outros.